Olá, tudo bem? No vídeo anterior, vimos os crimes préter-dolosos. Dentre outras coisas, você aprendeu o quê? O prefixo latim préter significa aquilo que vai além. Sendo assim, o crime préter-doloso é aquele crime que vai além do dolo. Hoje você vai ver o artigo 20 do Código Penal, que trata do erro sobre elementos do tipo penal. Vejamos. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Nossa versão desse artigo é a seguinte. Artigo 20-A. Quem por engano pratica uma ação ou omissão que poderia ser caracterizada como crime, se agiu por erro, não responderá por dolo e só responderá a título de culpa caso haja a forma culposa para determinado ilícito. Ainda não entendeu? É o seguinte: o comportamento do agente tem caráter criminoso, mas na mente dele inexiste a prática de uma conduta criminosa. Nesse caso, não há crime porque não há dolo. Por exemplo, o agente porta uma arma verdadeira, imaginando que aquela arma é de brinquedo. Outro exemplo. Você pega um carro de alguém do mesmo modelo que o seu, acreditando ser o seu carro. Um outro exemplo é o seguinte: imagine uma empregada doméstica que durante o trabalho em casa alheia toma para si certo objeto que todavia suponha ser seu, mas que na verdade é da dona da casa. Agora atenção, preste muita atenção neste outro exemplo. Imaginemos que a empregada, enquanto fazia a faxina, vê uma bolsa e, percebendo que está sozinha, resolve subtrair a tal bolsa. Chegando em casa, ela percebe que aquela bolsa, na verdade, era a sua bolsa que ela havia esquecido semanas antes na casa da patroa. Nesse caso, houve erro de tipo? É o seguinte, na verdade, nesse caso, houve um crime impossível. Ou como iremos ver logo à frente, houve o chamado delito putativo por erro de tipo. Para ficar mais claro, devemos antes saber o conceito de erro e o que caracteriza os elementos constitutivos do crime. Os elementos ou as elementares do tipo penal são os elementos necessários para tipificar determinada conduta como crime ou infração penal. Se faltar um dos elementos, o crime deixa de existir. Os elementos constitutivos do crime dividem-se em elementos objetivos, subjetivos e normativos. Elementos objetivos são os elementos que compõem o tipo objetivo, ou seja, autor da ação, o objeto, o lugar, uma ação ou omissão, um resultado, um nexo causal, enfim, aquilo que pode ser percebido ou objetivado no mundo exterior. Já os elementos subjetivos são o dolo e a culpa. E os elementos normativos? Os elementos normativos são aqueles que necessitam de uma interpretação jurídica ou social. São expressões como, por exemplo, os termos sem justa causa, indevidamente, ato obsceno, dignidade, decoro, dentre outros. Nos exemplos que vimos, a ação se deu por engano. E o engano é erro ou ignorância? Vejamos a diferença entre erro e ignorância. Erro é a falsa percepção da realidade, ou falso conhecimento de algo. Já a ignorância é o completo desconhecimento da realidade ou de algo. No entanto, saber a diferença entre erro e ignorância não tem muita relevância, tendo em vista que o Código Penal trata de forma idêntica o erro e a ignorância. Ou seja, se determinada ação se deu por erro ou ignorância, não importa. Isso é irrelevante. Sendo assim, quando o Código fala em erro, utiliza essa palavra em sentido amplo, compreendendo o erro propriamente dito e a ignorância. Embora não havendo diferença para o Código Penal entre erro e ignorância, há, no entanto, diferenças de erro. Sendo assim, o erro do tipo pode ser essencial ou acidental. Essencial, quando incide sobre dados essenciais da figura típica. O erro de tipo essencial é aquele erro que impede o agente de saber que está praticando um crime. Ou seja, o erro de tipo essencial é aquele que caracterizaria ou tipificaria o crime se o agente não tivesse se enganado. Por exemplo,
Alguém, por engano, pega o guarda-chuva de seu colega, achando que é o seu, que estava pendurado no balcão de uma padaria. O erro foi essencial para não tipificar o crime de furto. Fica claro que se ele tivesse percebido que o guarda-chuvas não era o dele, ele não o teria levado. Veja que o erro foi um erro essencial que impediu a gente de compreender o caráter criminoso do fato. Já o erro acidental é aquele erro irrelevante. É um erro que não impede o agente de responder pelo crime. Exemplos: o sujeito que mata um terceiro acreditando que era seu inimigo. Ele matou a pessoa errada, mas tal erro não impede que ele responda pelo crime de homicídio. Mais à frente iremos falar sobre o erro acidental. Primeiro, vamos ver as espécies de erro essencial. O erro de tipo essencial pode ser excusável ou inexcusável. Excusável é o mesmo que inevitável, invencível ou desculpável. É o erro que não deriva de culpa do agente, ou seja, mesmo que ele tivesse agido com a cautela e a prudência, ainda assim não poderia evitar tal erro. Por exemplo, você mantém conjunção carnal com uma menor de 13 anos que aparenta ter 25. Nesse tipo de erro inevitável, exclui-se a tipicidade, ou seja, o agente não responderá nem por dolo e nem por culpa. Erro inexcusável, evitável, vencível ou indesculpável. É o erro que decorre de culpa do agente. Significa que, se ele empregasse a cautela e a prudência, poderia evitar tal erro, uma vez que seria capaz de compreender o caráter criminoso do fato. Por exemplo, imagine um caçador que confunde um vulto em uma moita com um animal que ele caçava. Achando que aquele vulto era o animal, ele dispara, causando a morte de um outro caçador que ali se escondera aguardando a passagem de outro animal. Se provar que havia possibilidade dele prever que ali poderia se esconder alguém, ele deverá responder por homicídio culposo. Ou seja, não havia a certeza que o que estava na moita era um animal. Ele poderia prever que poderia ser alguém. E qual efeito causa o erro do tipo? O erro de tipo, seja excusável ou inexcusável, sempre exclui o dolo. Ou seja, o agente só responderá a título de culpa, dependendo do caso. Vejamos agora o parágrafo 1º do artigo 20. O parágrafo 1º do artigo 20 traz as chamadas discriminantes putativas. Vejamos, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O que são discriminantes? Discriminante, como o próprio nome diz, é a causa que exclui o crime, retirando o caráter ilícito do fato típico praticado por alguém. Seria a famosa excludente de ilicitude. E o que significa o termo putativas? Crime putativo é o crime imaginário. É algo imaginário erroneamente suposto. É tudo aquilo que parece, mas não é o que aparenta ser. Sendo assim, a discriminante putativa é a causa de exclusão da ilicitude que não existe concretamente, mas apenas na mente do autor de um fato típico. Ou seja, ele imagina que praticou um crime, mas na verdade não o praticou. Vimos que no erro de tipo, o indivíduo, desconhecendo um ou vários elementos constitutivos do tipo penal, não sabe que pratica um fato descrito em lei como infração penal por erro. Então, o delito putativo por erro de tipo é o crime imaginário ou erroneamente suposto que existe apenas na mente do agente. Ou seja, ele quer praticar um crime, mas por erro acaba por cometer um fato penalmente irrelevante. Por exemplo, o agente deseja praticar o crime de tráfico de drogas, mas por desconhecimento comercializa talco. Ele imaginou que estava praticando o crime, mas por erro não praticou o crime que imaginou. O erro, neste caso, será uma discriminante de um crime imaginário, ou seja, o erro será uma discriminante putativa. No entanto, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato
é punível como crime culposo. Se daquele erro ocorreu um crime onde a ação culposa é punível, é lógico que ele responderá pela culpa. São exemplos desses erros a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. No caso da legítima defesa putativa ou imaginária, se dá quando o agente imagina estar em legítima defesa. Por exemplo, o sujeito imaginando falsamente que será morto por um assaltante. Aí mata um amigo brincalhão, o qual, na intenção de assustá-lo, invadiu sua casa. Já no estado de necessidade putativo, o fato se dá quando o indivíduo imagina estar em estado de necessidade. Por exemplo, um náufrago afoga o outro para ficar com a boia de salvação e só depois percebe que estava em águas rasas. No exercício regular do direito putativo, o agente corta, por exemplo, os galhos da árvore do vizinho, imaginando falsamente que eles invadiram sua propriedade. No estrito cumprimento do dever legal putativo, o fato se dá, por exemplo, quando um policial apreende um cidadão honesto que é sósia de um criminoso. Atenção! Embora o parágrafo 1º empregue a expressão "é isento de pena", vale ressaltar que os efeitos são os mesmos do erro de tipo, ou seja, se o erro for inevitável, exclui-se o dolo e a culpa, e não haverá o crime. Se o erro for evitável, o agente responderá por crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Essa é a hipótese na qual quem pratica a conduta tem uma falsa percepção da realidade no que diz respeito aos elementos constitutivos do tipo penal em decorrência da atuação de terceira pessoa, chamada de agente provocador. Neste caso, o agente não erra por conta própria, mas de forma provocada por um terceiro. O erro provocado pode ser doloso ou culposo. Quando o provocador atua dolosamente, a ele deve ser imputado, na forma dolosa, o crime cometido pelo provocado. Ou seja, responderá pelo crime aquele que determinou o erro. Se o terceiro provocou dolosamente o erro para que o crime ocorresse, responderá pelo crime na forma dolosa. Se culposamente, responderá pelo crime na forma culposa. Por exemplo, alguém induz você a matar um inocente, fazendo você crer que estava em legítima defesa. Parágrafo 3º. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Nesse caso, é quando o agente erra ou confunde a pessoa que queria atingir. Diferente dos erros anteriores, este erro é irrelevante, ou seja, o agente irá responder pelo crime cometido, mesmo que a intenção fosse atingir outra pessoa. Nesse caso, é levado em conta o elemento subjetivo, o dolo, a vontade de se matar alguém. Por exemplo, A atira em B por engano, achando se tratar de C. Mesmo que B não venha a ser vítima do homicídio, o agente A cometeu de fato um homicídio contra C e irá ser julgado por homicídio doloso. Tudo que vimos até agora é o denominado erro de tipo essencial. É aquele erro que recai sobre os elementos essenciais do tipo penal, também chamados de elementares. Erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental é um erro que não traz qualquer consequência jurídica. O agente responde pelo crime como se não houvesse erro. O erro acidental não afasta a responsabilidade penal, pois não afasta a tipicidade. As modalidades do erro de tipo acidental são erro sobre o objeto, erro quanto às qualificadoras, erro na execução, erro sobre o nexo causal e resultado diverso do pretendido. Erro sobre o objeto. Neste caso, o sujeito crê que a sua conduta recai sobre um determinado objeto, mas na verdade incide sobre objeto diverso. Por exemplo, o agente acredita subtrair um relógio Rolex, quando realmente furta uma réplica de tal bem. Esse erro é irrelevante e não interfere na tipicidade penal, ou seja, houve a subtração do patrimônio alheio, pouco importando o seu efetivo valor. Erro sobre as qualificadoras. Nesse caso, o sujeito age com falsa percepção da realidade
no que diz respeito a uma qualificadora do crime. Por exemplo, o agente furta um carro depois de conseguir, por meio de fraude, a chave verdadeira do automóvel, mas acredita praticar o crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, quando na verdade não incide a majorante por se tratar de chave verdadeira. Esse erro não afasta o dolo nem a culpa, afasta apenas a qualificadora. Erro sobre o nexo causal ou aberratio causae. Alguns doutrinadores também chamam esse tipo de erro de dolo geral ou erro sucessivo. É na verdade um engano no que tange o meio de execução do crime. Ocorre quando o sujeito, acreditando ter produzido o resultado almejado, pratica nova conduta com finalidade diversa. E ao final, se constata que foi esta última conduta quem produziu o crime. Por exemplo, o agente encontra seu desafeto em uma ponte. Após conversa enganosa com pedido de desculpas, oferece-lhe uma bebida misturada com veneno. A vítima inocente ingere o líquido. Em seguida, cai ao chão, aparentemente morta. E o autor acredita estar a vítima verdadeiramente morta. Com o propósito de ocultar o cadáver, o agente coloca o corpo da vítima em um saco plástico e o joga no rio. Dias depois, o cadáver é encontrado e submetido a exame necroscópico. Conclui-se que a morte se deu por asfixia, provocada por afogamento. Erro na execução, ou aberratio inctus, é a aberração no ataque em relação à pessoa a ser atingida pela conduta criminosa. O agente não se engana quanto à pessoa que pretende atingir, mas realiza o crime de forma desastrada, errando o alvo e atingindo vítima adversa. Ou seja, há erro na execução, no desvio do golpe. É a mesma dinâmica do parágrafo 3º do artigo 20, erro sobre a pessoa, onde o agente confunde a vítima por se tratar de alguém parecido. Já no caso de erro na execução, ou aberratio inctus, não há erro quanto à vítima, e sim um erro no golpe, erro na execução. Existem dois tipos de aberratio inctus, ou dois tipos de erro na execução. Primeiro é o aberratio inctus com unidade simples. É aquele que tem um único resultado. O agente, em vez de atingir a vítima pretendida, que é a vítima virtual, acaba por acertar um terceiro inocente, vítima efetiva. E há também o aberratio inctus com unidade complexa. Nesse caso, há dois resultados. O agente atinge a vítima virtual e a vítima efetiva. Resultado diverso do pretendido, o aberratio delicto ou aberratio criminis. É o caso que, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. Em outras palavras, o agente desejava cometer um crime, mas por erro na execução, acaba por cometer delito diverso. Neste caso, não se trata de atingir uma pessoa em vez de outra, mas de cometer um crime no lugar de outro. Por exemplo, o agente joga uma pedra contra uma vidraça e acaba acertando uma pessoa ao invés do vidro. Há também o aberratio criminis com unidade simples e com unidade complexa. Aberratio criminis com unidade simples atinge apenas o bem jurídico diverso do pretendido. O agente, nesse caso, responde apenas pelo resultado produzido, caso seja previsto como crime culposo. Aberratio criminis com unidade complexa. Há dois resultados. Atinge-se a coisa e a pessoa. São atingidos tanto o bem pretendido como o diverso. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Mas isso vamos aprender no próximo vídeo. É isso aí, felicidade, coragem e sucesso!